Oi, o meu nome é Mari Teles e eu sou criadora de conteúdos de viagem do Instagram e do blog Vida Mochileira. A Esfera, ela criou essa plataforma de vídeos no Instagram e no YouTube para trazer entretenimento para você e para sua família. A missão da Esfera é criar um mundo de oportunidades para você. Então a gente tá num momento que a gente não pode sair de casa. Então todos esses conteúdos são para entreter você. Mas quando você já puder sair de casa, você vai sempre encontrar esse universo de possibilidades, de conteúdos de gastronomia, viagem, dicas fitness, shows, entrevistas, tudo aqui para você poder sempre interagir assim que você quiser. O tema de hoje é como você pode planejar uma viagem por conta própria. Então aqui vão ter várias dicas, o passo a passo para você organizar a sua viagem sozinho. A primeira coisa é você entender quantos dias você tem para fazer aquela viagem. Entenda se, por exemplo, você vai usar os 30 dias das suas férias, ou se você vai usar 15 dias, 10 dias, 5 dias, porque isso vai impactar no destino que você está indo. Vamos dizer que você decida tirar 10 dias de férias. Será que vale a pena, por exemplo, você viajar internacionalmente para a África do Sul, por exemplo, pensando no custo da passagem, pensando no tempo de deslocamento, para você ficar só 10 dias? Só que você está pensando 10 dias no total. Só que qual é o tempo de deslocamento? Você já vai perder um dia só na ida, um dia na volta. No final, você só vai ter 8 dias para aproveitar a sua viagem. É realmente vantajoso para você fazer uma viagem internacional de apenas 10 dias? Se você entender que para você vale a pena fazer essa viagem longa, né? Num curto espaço de tempo, ótimo. Mas é interessante você colocar, né, uma lista de destinos possíveis que você gostaria de visitar nessas férias. Então coloque destinos nacionais, destinos internacionais, para tentar relacionar da melhor forma possível os dias com o destino e com o tempo de deslocamento até aquele destino, pensando na ida e na volta. Segunda coisa que você precisa ver para planejar a sua viagem por conta própria é o orçamento que você tem para essa viagem. Então vamos dizer que você tenha aí um total de R$5.000 para gastar na sua viagem. É o valor que você vai ter quando você tirar as suas férias, ou é o valor que você sabe que você tem e é isso, não tem como você ter mais do que isso. Você, com esse orçamento, consegue já pensar no destino que você pode ir. Porque, por exemplo, para ir para Tailândia, você vai gastar em torno de R$2.000 a R$2.500 só de passagem. Você vai ficar com R$2.500 para gastar em acomodação, transportes no país e também nos passeios. Será que é suficiente? O que eu recomendo é você primeiro definir qual é o teu orçamento e depois trabalhar nas possibilidades de destino, que é a terceira coisa que você precisa ver na hora de você buscar, né, reservar a sua viagem. Dependendo da época do ano que você vai para aquele destino, é na alta e na baixa temporada. Isso influencia demais o valor daquele destino. Então, se você vem para a Europa, por exemplo, durante o verão, os preços de passagem e os preços de acomodação vão estar estratosféricos, sério, vai estar muito caro. Se você vier no inverno, não vai estar tão caro assim. E aí isso impacta diretamente no teu orçamento. Se você tem só R$5.000, por exemplo, para fazer uma viagem para a Europa, você decidiu que você quer vir para a Europa. Cara, vir no verão não é uma possibilidade. E também você precisa pensar se, pô, eu tenho R$5.000, eu vou pra Europa, eu vou aproveitar bem essa viagem? Será que eu consigo aproveitar essa viagem pensando que o valor do euro agora tá caro? Você também precisa considerar o valor do câmbio no momento que você vai viajar. Então você tem aí, eu sei que você não consegue prever quanto que vai estar o câmbio, mas você tem que jogar sempre pra cima. Então vamos dizer que hoje o euro tá 5. Já pensa que quando você vai viajar vai estar 5,5, para você ter uma margem de segurança. Então é interessante também você pensar se aquele destino faz sentido com o valor que você tem. Se você achar que vai ficar muito apertado para você curtir de fato a sua viagem, talvez você possa pensar em outros destinos, América Latina, você possa pensar até no próprio Brasil. É legal você considerar o tempo da viagem, o orçamento que você tem, a temporada que você está indo, se é alta ou baixa temporada, né? O destino que você está indo e para ver também a sua expectativa em relação à viagem. Isso é muito importante para você alinhar expectativas de tudo, desde o orçamento até o que você está esperando fazer naquele destino. Bom, logo depois
que você já decidiu o seu destino, é interessante você pensar no roteiro. Então, fazer uma lista dos lugares que você quer conhecer. Então, vamos dizer que você decidiu ir para Tailândia. Quais são as cidades que você quer conhecer na Tailândia? Quais são os pontos turísticos que não podem faltar na sua viagem? Os passeios que não podem faltar na sua viagem? Então, esse vai ser o momento de você realmente entrar de cabeça nas pesquisas. Os blogs de viagem estão aí para isso. São pessoas que fazem viagens de todos os estilos diferentes e eles mostram detalhadamente as viagens. Então, por exemplo, no meu blog, vidamochileira.com.br, eu dou várias dicas de roteiros, são dicas gratuitas, então você pode entrar no blog e ver dicas de roteiro passo a passo, o que fazer em cada dia, quais são os pontos turísticos para visitar, a melhor época do ano para ir. Então, tudo isso você encontra nos blogs de viagem. Essa é uma hora que pra mim é a melhor parte do planejamento. É você realmente se imaginar nessa viagem e ver tudo que você quer conhecer. Isso é importante você deixar anotado numa lista para você saber tudo que você precisa incluir, né, no seu roteiro. Logo depois, o que é recomendado fazer é começar a fazer a busca das passagens aéreas. Existem alguns macetes para você comprar passagens aéreas internacionais baratas. Mas basicamente o que você precisa fazer é ter em mente que o ideal para você comprar uma passagem aérea internacional é entre 90 a 30 dias antes da sua viagem. Sempre também atentando para as promoções, né, de passagens aéreas que tem aí em alguns sites. Você comprar a passagem de ida e volta, caso você queira fazer uma viagem de ida e volta para o Brasil, é recomendadíssimo você já começar aí a ficar com seu radar em alerta, né? O que você pode fazer também, que eu recomendo muito, é colocar alerta daquela passagem, né, daquele trecho no seu e-mail. Então, toda vez que subir ou baratear esse trecho, você vai receber uma notificação no seu e-mail e aí você pode decidir se você compra agora ou não a passagem ou espera mais um pouco. Você consegue colocar esses alertas de passagens aéreas em buscadores como, por exemplo, Skyscanner e Kayak, que são os dois buscadores que eu uso. Uma coisa interessante para você fazer também é já começar a pensar nos trechos, né, nas passagens aéreas, trechos internos. Então, vamos dizer que você está indo para Tailândia e você quer fazer Bangkok para as ilhas, por exemplo. Você já começar a ver quanto que está custando a passagem aérea, quanto que está custando a passagem de ônibus, de Krabi até Bangkok, por exemplo. Enfim, começar a ver alternativas de transporte e você vai anotando esses valores para você entender se você já compra ou se você espera mais um pouco. O que eu faço é ficar em alerta ou, né, prestando atenção nas subidas e descidas de preço em torno de 2 semanas. E aí eu decido se eu compro ou não. Se eu ver que tá muito barato, eu já compro logo. Se eu achar que tem como baratear mais um pouco, ou se eu achar que tá caro, eu espero e fico analisando essas subidas e descidas. Para quem vai fazer uma viagem só de ida, o interessante é você ter sempre, para você passar em qualquer imigração de qualquer país, é você ter uma passagem de saída daquele país que você está entrando. Então vamos dizer que você está entrando na Inglaterra. Você precisa apresentar na imigração uma passagem de saída da Inglaterra. Não necessariamente você precisa ter a passagem de volta para o Brasil. Você pode ter só uma passagem de saída da Inglaterra para, por exemplo, Itália. Então você precisa ter uma passagem mostrando para a imigração que você não vai ficar ilegalmente depois do prazo limite do seu visto de turista. Bom, agora a gente chega na parte, né, do passo a passo de como você planejar a sua viagem, onde você começa a fazer as buscas das suas hospedagens. Super recomendo vocês ficarem em hostels por N motivos, mas basicamente é a hora de você começar a procurar acomodações. Então vê os valores, vê a localização das acomodações, vê, né, as reviews, né, as avaliações daquelas acomodações para você decidir se você vai reservar ou não, se você vai esperar mais um pouco. É legal você já começar a traçar aí um planejamento de reservas das suas hospedagens. O que eu faço é comprar a passagem aérea e depois que eu compro a passagem aérea, eu vejo já as acomodações. Já começo a ver também com certa antecedência, entre 2 meses
a 30 dias, porque isso impacta bastante no valor das suas diárias. Se você deixar para fazer isso muito em cima da sua viagem, os valores vão estar muito mais caros e você não vai ter tantas opções de acomodação disponíveis, porque as pessoas já marcaram, já reservaram, então você talvez não tenha aí acomodações legais para ficar, eu digo legais no sentido de custo-benefício, porque elas já estão lotadas. Então o que eu faço é reservar entre 3 meses, 2 meses no máximo antes da minha viagem. E agora a gente começa a se encaminhar para uma parte mais prática, né, do planejamento. Você começar já entender como é que você vai se deslocar naquele local. Então, quando você chega no aeroporto, como é que você faz para sair do aeroporto e chegar no seu hostel, por exemplo? É de trem? É de ônibus? É andando? Tem que pegar transfer? Como é que você faz? Quais são os horários desse transfer? Quanto que custa esse transfer? É você colocar mesmo de forma prática como que você vai fazer para se deslocar naquela cidade. Então também procurar sobre os transportes naquela cidade. Você vai se deslocar durante os seus passeios andando? Vai ser ônibus? Vai ser trem? Quanto que vai custar isso? Isso já entra numa próxima dica, que é você criar uma planilha, né? Ou pelo menos um controle de gastos. Então, quando você lê blogs e você lê informações sobre aquele destino, o que eu recomendo é você sempre escrever os gastos. Então, o blog tal disse que o valor médio de uma refeição, sei lá, em Paris é 20 euros. Então você já faz uma média, quanto que você vai gastar mais ou menos de refeição. O valor de metrô em Paris é, sei lá, 2,40 euros. Aí você já coloca esse valor ali também na sua planilha de custos, né? Que você já sabe que você vai ter esse custo. O transfer custa tanto. Os passeios custam mais ou menos assim. Você lista os passeios que você quer fazer e os valores do lado. Para você já tá tendo uma noção de quanto que você vai gastar nessa viagem. O que eu recomendo é sempre você ter ali uma noção de valores para você saber se o seu orçamento está realmente suficiente, se você não vai passar aperto durante a viagem. Você consegue gastar o mínimo possível e o máximo possível dependendo do seu estilo de viagem, do quanto você está disposto a gastar pouco e do quanto você não está preocupado com isso, porque você quer ter aí uma viagem despreocupada. Então é melhor você pensar em ter um orçamento um pouco maior. Mas basicamente é controlar os gastos para entender mais ou menos se você tá saindo do controle durante a viagem ou não, se você tem para gastar ou fazer um passeio extra que você não tinha pensado, mas aí você vê no seu custo de viagem que você tem ali um dinheiro sobrando que dá para fazer sim esse passeio extra, por exemplo. A gente já tá chegando no final das dicas para você planejar uma viagem por conta própria. Então a próxima coisa é você contratar o seu seguro viagem. Muitos viajantes acabam se questionando: será que eu contrato seguro viagem? Nunca aconteceu nada. Mas o seguro viagem é feito para você não usar mesmo, né? Porque na verdade é só um respaldo ali que você tem para ficar um pouco mais tranquilo durante a sua viagem. Quando você viaja sem seguro viagem, os gastos que você vai ter se você precisar usar a emergência de algum hospital é muito caro. Principalmente se você está indo, por exemplo, para os Estados Unidos. Não tem como você viajar para os Estados Unidos sem seguro viagem. Sério, você correr muito risco de ter aí um rombo no seu bolso, se você precisar usar o sistema de saúde. Outra coisa também é você entender que alguns destinos têm o seguro viagem como documentação obrigatória. Por exemplo, para você entrar na Europa, você precisa ter seguro viagem. Se você chegar na imigração e o fiscal da imigração te perguntar cadê o seu seguro viagem e você não tiver seguro viagem, você não entra. Você tem que voltar para o Brasil ou voltar da onde você veio. Você não entra naquele país. Então é importante você ter seguro viagem. Plataformas que eu recomendo de seguro viagem é Seguros Promo, SafeTwing, que são duas plataformas que eu uso. Eu recomendo bastante, já usei seguro viagem durante a minha viagem da Tailândia, e se eu não tivesse o seguro viagem, eu ia ter tido assim um prejuízo muito, muito grande. Então eu sempre recomendo que faça seguro viagem. E aí uma próxima coisa que você precisa ver quando você está organizando a sua viagem por conta própria é sobre a questão dos vistos. Então se você vai precisar de algum visto, né, específico de turista para aquele destino, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você precisa de visto de turista, precisa fazer uma entrevista, você precisa de um carimbo de visto de turista, né? Então você precisa se programar com antecedência. O Japão, o Egito precisam desse visto de turista com antecedência. A maioria dos destinos, ele te dá o carimbo de turista quando você chega no aeroporto. Mas é importante você entender se precisa ou não.
Outra coisa é você entender quais são as outras documentações necessárias, como, por exemplo, saber se aquele destino que você está indo te obriga a ter alguma vacina específica. Quando eu viajei para a América Latina, por exemplo, eu descobri que eu precisava ter o cartão internacional da Anvisa de febre amarela. Eu tinha já a febre amarela, mas eu precisava do cartão dizendo que eu tinha tomado essa febre amarela. Então, é interessante você buscar ali na internet e ver se os países que você está indo precisam de alguma documentação extra, como por exemplo as vacinas. Outra coisa que você precisa também fazer para organizar a sua viagem por conta própria é começar a entender sobre o câmbio, né, daquele destino. Então, se você está indo para a Europa, por exemplo, ver já nas casas de câmbio quanto que custa, né, fazer a conversão do real pro euro. O câmbio tá bom para trocar agora? Não tá? Será que eu espero mais um pouco? E começa a ver, a analisar, né, como é que tá a subida e descida do câmbio. Uma outra coisa também interessante de você fazer para você levar dinheiro de forma segura para o exterior é ter um cartão multimoeda da TransferWise. Eu falo um pouquinho melhor sobre isso no blog vidamochileira.com.br, mas basicamente é você levar um cartão como se fosse um travel money, onde é um cartão de débito que você deposita do Brasil nesse cartão e cai no seu cartão depois de 2 dias úteis. E aí depois, já se encaminhando para o final do seu planejamento, né, é você começar a entender o que você quer levar para aquela viagem. Então é fazer um checklist da sua mala. Então, se você está indo, por exemplo, para um lugar que você sabe que vai ser inverno, vai estar inverno, você começa a fazer, eu não posso esquecer do meu gorro, do cachecol, segunda pele, levar bota, enfim, começar a fazer o checklist para você não deixar para fazer isso um dia antes da viagem e depois esquecer alguma coisa. E depois que você fizer um checklist completo, você vai entender o que você precisa comprar que está faltando. Convido você a ver os outros vídeos, porque estão vídeos muito interessantes, com várias outras dicas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado bastante a você a entender um pouquinho mais desse universo, de como organizar, né, planejar a sua viagem por conta própria.